Primeiramente, temos que entender que a Europa não tinha condições de tornar-se o que é hoje. Ela não era o maior continente, não era o mais habitado e nem a civilização mais antiga. Características que, na época, já pertenciam ao continente asiático. A Europa foi um continente que sofria muitas invasões por parte da Ásia. Desde a Antiguidade até o fim do Império Romano e da Idade Média, a Europa presenciou periodicamente a irrupção de hordas de invasores, algumas das quais refluíram, enquanto outras se fixaram, formando o núcleo de nações hoje europeias. Só a partir do século XVI o fenômeno parou de se repetir. Então você pode estar pensando, como a Europa se tornou o centro do mundo? Ela obteve suas conquistas através da superioridade técnica, provida do pensamento científico e do desenvolvimento bélico. A outra superioridade era a arte de governar. Ela foi o povo pioneiro em controlar grandes concentrações de pessoas. Bem, o autor René Hammond especifica a necessidade de expansão europeia sendo de viés psicológico, ou seja, de uma forma mental. O desejo, a paixão de saber, a forma de inteligência científica, a curiosidade foi totalmente herdada da cultura grega. E também que se aplica ao conhecimento do mundo, o gosto de aventura e o desejo de mudança. A colonização exercida pela Europa na época era de base desigual, ou seja, a colônia não tinha nem soberania e nem liberdade, a soberania era de total posse europeia, enquanto sua independência também não era reconhecida. Essa desigualdade não é apenas política, mas ela estende-se também ao estatuto das pessoas, o direito civil e não apenas os políticos. A situação da Europa nos anos de 1815 era horrível. Após Portugal e Espanha perderem a maioria de suas colônias na América, entre os anos de 1810 e 1825, a França seguiu no mesmo caminho e perdeu também várias de suas possessões coloniais, principalmente para a Inglaterra, que na época era a grande potência. Ou seja, o que restou da Europa continental, a parte que não é a ilha, Inglaterra, somente sobrou farrapos. Os séculos se passaram e aos poucos toda a Europa continental foi reerguendo-se. Em geral, a principal iniciativa partiu dos missionários. Não é possível falarmos sobre a colonização no século XIX sem mencionarmos a evangelização, que no início foi um fracasso, mas que com o tempo ressuscitou com a criação da Associação para a Propaganda da Fé, que terá considerável influência sobre a renovação missionária na França e na Europa. O protestantismo conhece uma evolução comparável, e um dos efeitos do que se chama, na história religiosa do protestantismo no século XIX, o despertar, é precisamente um esforço missionário. Na Inglaterra e na França, por exemplo, fundam-se sociedades de missões, que conseguem fundos e mandam missionários ao Madagascar. Aproximadamente a partir de 1880, uma série de mudanças relativamente importantes começam a dar fisionomia nova à expansão colonial da Europa. Os Países Baixos passam a desenvolver o seu império na Indonésia, a França instala-se na Oceania e a Grã-Bretanha estende a penetração a partir do Senegal, toma pé na Indochina, apossando-se da Cochinchina e do Protetorado do Camboja. A influência da Europa sobre os outros continentes era exercida através do domínio colonial. A europeização, que para quem não sabe, tu tá adquirindo os hábitos e costumes da Europa, ela se dá por várias outras formas, ou seja, não tá ligado diretamente ao domínio colonial. Outra forma é aquela que está mais em cima do muro, porque ela não visa nem conquistar, nem dominar. Ela busca os interesses econômicos, financeiros, comerciais e industriais. A Europa, que é do tipo que não dá ponto sem nó, se baseava nos princípios da colonização para estar efetuando essas relações. Ou seja, ela assegurava todas as vantagens para si, nem que para isso ela precisasse usar de pressão política ou militar. Sendo assim, o outro lado da relação, que seria mais fraco, não teria como se opor a ela. Um exemplo claro é a China. Os europeus forçavam a abertura de seus portos, porém os chineses respondiam com um belo de um não. Em 1840, os chineses destroem o contrabando europeu de ópio, e assim começa a Guerra do Ópio. A guerra não durou muito.
cerca de 2 anos, já que as frotas chinesas não conseguiram enfrentar a marinha britânica e o seu poder de fogo. Em 1842, a China foi o primeiro país a assinar o Tratado de Sigüal. E é claro que esse tratado favoreceu a Europa. Ele aboliu o monopólio comercial chinês e cedeu à Grã-Bretanha a ilha de Hong Kong, e ele abriu também 5 portos ao tráfico britânico. Em 1859 e 1860, tropas francesas e britânicas invadem a China através de Tientsin. Vão até Pequim, onde destroem o Palácio de Verão e aniquilam tesouros artísticos insubstituíveis e impõem à China novas condições. A europeização foi feita também pela exportação de pessoas. A Europa exportou-as para suas colônias, porém foi uma minoria. As chamadas colônias de povoamento estavam mais para colônias de exploração, e nelas a presença europeia era explícita nos ramos militar, administrativo, técnico e comercial. Esse movimento de migração está ligado com o crescimento demográfico. Entre 1815 e 1914, a população europeia ultrapassou o dobro. Em 1800, calculavam-se cerca de 187 milhões. Em 1900, já passavam de 400 milhões. Isso sem contar os que estavam nas colônias. A Europa se tornou superpovoada. O superpovoamento é definido pela capacidade que o país ou o continente tem de alimentar a sua população e de dar emprego. No caso da Europa, a sua agronomia não estava capacitada para alimentar tantas bocas e, com o desenvolvimento industrial, ela adotou as máquinas nas indústrias, o que reduziu o número de operários, e os operários que ainda continuavam trabalhando e lidando com as máquinas tinham que ter uma formação mais técnica, voltada para o funcionamento daquela máquina. A Europa se torna um continente com extrema pobreza, desemprego crônico e salários muito baixos. Isso leva uma parte da população europeia a tentar uma saída na imigração, esperando encontrar em outras regiões a terra, o trabalho, a fortuna, a liberdade que a Europa lhe recusava. A grande parte dessa imigração era constituída de camponeses, operários e burgueses. A partir de 1840, a imigração tomou grande amplitude. Tiveram uma participação importante a Grã-Bretanha e a Irlanda, depois da fome de 1846. Calcula-se que de 1820 a 1900, cerca de 25 milhões de britânicos deixaram a Grã-Bretanha. A partir de 1850, o contingente alemão não para de aumentar até 1890. A partir de 1880, o centro de gravidade se desloca para a Europa Oriental e Mediterrânea, a Áustria-Hungria, a Rússia, a Itália, os Balcãs e o Império Turco. Entre 1840 e 1860, estima-se que cerca de 13 milhões de europeus saíram de seu país. Entre 1880 e 1900, esse número duplicou, e a partir de 1900, o número é de cerca de 1 milhão por ano daqueles que vão apenas para os Estados Unidos. A pergunta que se faz é: e para onde vão esses europeus? A resposta é simples: principalmente para o continente americano. 32 milhões entraram nos Estados Unidos. 8 milhões de pessoas, compostas por espanhóis, italianos e alemães, foram para a América do Sul. Para onde fossem, os europeus fundavam sociedades semelhantes às dos continentes de origem. Também trazem consigo seu estilo de vida, suas instituições, seus costumes, gostos, hábitos e sua religião. Esses espaços são conhecidos como Novas Europas. Os emigrados buscam fundar sociedades que se baseiam na liberdade e na igualdade, diferente do lugar onde eles viviam. A influência da Europa se deu por diversos caminhos com formas bastante diferentes. Estendeu-se por todo o mundo. Algumas regiões remotas elas escaparam da influência europeia. Com exceção desses territórios, podemos dizer que em 1914 a Europa estava presente em todo o mundo. Os portos são abertos e um inglês se torna inspetor das alfândegas marinhas chinesas. Os europeus conseguiram concessões, ou seja, porções de território chinês, onde os britânicos e franceses são senhores incontestáveis. Em 1895, tem início o Break-up chinês. O Japão e a China entram em guerra, e o Japão, porventura, acaba ganhando. A China é salva pelas potências europeias, que se envolvem apenas por questões de interesse. Elas intervêm e obrigam o Japão a aceitar metade do território que ele queria.
Após isso, as potências europeias se voltam para a China com novas concessões comerciais, econômicas e territoriais. O desmembramento provoca o patriotismo chinês xenofóbico, que se transforma na revolta dos Boxers, o sítio das legações e os 55 dias de Pequim, em 1900. E novamente esse ataque não deu certo. As potências europeias mandam um corpo internacional sob comando alemão. No fim das contas, a China está ainda mais subjugada e ainda por cima constrangida a pagar uma indenização, dar garantias e a tolerar uma implantação ainda mais profunda. Now the world don't